Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo 4, a partir do versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Até o versículo 16. Nós estamos familiarizados com o contexto dessa carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos familiarizados com os desafios da igreja de Éfeso. A igreja, na verdade, sempre enfrentou desafios em sua jornada. A igreja sempre foi ameaçada por dentro e por fora. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo e exorta a igreja na qual Timóteo estava servindo, para que lutasse aquele combate com resignação até a volta do noivo, Jesus Cristo, o noivo da igreja. No versículo 1 nós encontramos: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, muitos que estavam e não eram, abandonaram. Muitos que estão e não são, abandonaram. Muitos que estarão e não serão, abandonarão. Tem sido assim a jornada da igreja. Aqueles que parecem ser genuínos cristãos acabam se revelando que nunca conheceram o Senhor. Semana passada foi o Hortifruti, compraram algumas coisas para casa e vi um mamão tão bonito, gente. Olha, parecia assim algo da Pérsia. Bonito, eu gosto de mamão, não? Aí então peguei uns 3. Falei, isso aqui vai ser uma beleza essa semana, vou comer mamão essa semana, bonito mamão, bater com leite, tomar vitamina, que maravilha. Peguei e tal, veio para casa. E quando cheguei em casa, amarelinho, e tomei o mamão, falei assim, vou tomar agora uma mistureba aqui com banana e mamão, e eu vi que ele estava duro, falei, mas, poxa, que mamão é esse, não é? E esperei um dia, 2, 3, o mamão não era mamão, minha gente, o mamão era maracujá, era maracujá doce, eu nunca tinha visto aquele tipo de maracujá, mas se eu tivesse trazido mamão aqui e chamasse um de vocês para me dizer que fruto, vocês iam dizer mamão. Vocês iam dizer mamão. Quer dizer, não tinha cheiro de maracujá, tinha cara de mamão, mas não era mamão. E tem muita gente que tem cara de crente, mas não é crente. São os apóstatas aqui. Eles parecem, até tem algum tipo de cheirinho, porque se encostaram do lado de quem tem cheiro de verdade. Mas não são, não foram. É evidente que isso traz para a igreja a dor, isto é, a presença de enganadores na igreja, traz dor à igreja. A igreja geme por isso, por saber que não sabe quem de fato é, de verdade. E também é certo que as lutas da igreja, tendo que conviver com esses enganadores camuflados, só cessarão com a chegada do noivo para o casamento. Enquanto isso, a igreja vai suportando as dificuldades, as ameaças, mas o noivo concedeu à sua noiva tudo o que ela precisa para esperar. Tudo que a igreja precisa para esperar o casamento com o noivo, Jesus Cristo, a igreja recebeu.
Pedro, escrevendo a sua carta, no início do capítulo 1, diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas em Cristo Jesus. O que são todas as coisas? Significa tudo o que eu preciso para esperar o noivo, eu já recebi. Tudo que a igreja precisa para se manter fiel em tempos difíceis, ela já recebeu. O Evangelho. O Evangelho é a bandeira da noiva fiel. É o Evangelho que a noiva ergue bem alto, mostrando o seu compromisso com o Senhor Jesus. Mostrando que ela, a igreja, pertence tão somente a Ele e a ninguém mais. Só a Jesus Cristo. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja não pertence ao Estado, não pertence a algum tipo de ideologia. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E ela tem consciência disso. Ela vive para amá-lo. Ela vive para ser fiel ao Senhor Jesus. E ela responde aos tempos difíceis. Continuará respondendo aos tempos difíceis, de modo orientado pelo seu Senhor, pelo seu noivo. À luz do capítulo 4 dessa carta, nós já aprendemos que a igreja responde em tempos difíceis, primeiro contra-atacando com a piedade. Como é que a igreja responde ao engano? Contra-atacando com a vivência, com a piedade, exercitando-se na piedade. Aqui implica esmero, implica empenho, disciplina. Também já vimos que a igreja responde aos tempos difíceis, revelando-se imitável. Ou seja, a igreja é um exemplo para o mundo em trevas. É um exemplo de vida, um exemplo de vida familiar. Quem encontrar um exemplo de vida familiar, a igreja precisa ser esse cenário. Quem encontrar um exemplo de amizade saudável, a igreja é esse cartão postal. Quem encontrar uma igreja de lealdade nos relacionamentos, a igreja, se não tem sido, alguma coisa está errada. Mas naturalmente, por essência, a igreja é esta bandeira para o mundo. E a igreja se revela imitável em tempos difíceis. Hoje nós vamos observar mais duas respostas da igreja em tempos difíceis. A primeira é a fidelidade no cumprimento do seu chamado. A igreja responde em tempos difíceis, sendo fiel ao seu chamado. Veja versículos 14 e 15. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Provavelmente Paulo faz referência aqui ao dom especial da graça de Deus, que foi concedido pelo Espírito Santo a Timóteo, para que ele cuidasse da igreja com discernimento. Este dom foi testemunhado pela comunidade da fé, pelos apóstolos, na vida de Timóteo. Quando em sua viagem com Paulo, Timóteo recebeu a imposição de mãos dos apóstolos, dos presbíteros, como concessão, sinal de concessão do Espírito Santo, capacitando para a tarefa do chamado para servir a Deus cuidando da igreja, para que ele pudesse cumprir a sua tarefa com poder, com fidelidade. Líderes e liderados na igreja receberam do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, chamado e dons capacitadores para um objetivo só: o cuidado do rebanho, e fazendo isto para a glória do Senhor. Nem líderes, nem liderados devem ser negligentes com esse chamado recebido. Em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 12, o apóstolo Paulo descreveu a graça de Deus em entregar à sua igreja homens com dons, para que por meio desses homens com dons, a igreja, os membros, fizessem o trabalho deles, edificando-se mutuamente. Dons descritos no texto referidos têm a ver com a proclamação da palavra de Deus.
para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, diz o texto, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, não só Timóteo deveria cumprir fielmente o seu chamado, todos os crentes devem ser fiéis ao seu chamado. Então, como é que a igreja responde em tempos difíceis? Ao engano em tempos difíceis. Responde sendo fiel ao seu chamado, isto é, com consciência de quem a chamou e para o que a chamou. Não é um negócio, não é um contrato comercial. É a consciência de que nós fomos chamados e capacitados para uma obra, levar o nome do Senhor, trazer o reino de Deus ao alcance das pessoas. Deus pode fazer isto sem intervenção nenhuma nossa, mas Ele quis usar-nos, dando-nos o privilégio. Ele usa a igreja para isso, para revelar o céu que desceu até nós, Jesus Cristo. A igreja é proclamadora, a igreja precisa ser fiel ao seu chamado. A segunda resposta que a igreja dá em tempos difíceis é aplicando a doutrina. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuida da doutrina. Doutrina tem a ver com o ensino da verdade. Doutrina tem a ver com o Evangelho novamente. Percebe que é o Evangelho que está marcando o passo aqui? É o Evangelho, Cristo e sua obra. Timóteo deveria cuidar da aplicação desse Evangelho, isto é, doutrina. O aviso já havia sido dado. A Timóteo lhe demandava vigilância, diligência, porque veja o versículo 15, medita estas coisas e nelas ser diligente, Vigilância e diligência são dois braços do ministério da igreja do Senhor. Ela é cuidadosa para a leitura do que está acontecendo, a fim de livrar-se dos laços do caminho, como ela é diligente, se fortalecendo com aquilo que precisa para enfrentar no campo de batalha os desafios. É uma atitude passiva e ativa ao mesmo tempo. Da igreja se demanda vigilância e diligência. O apóstolo Paulo já havia avisado aos presbíteros da igreja de Éfeso que depois da sua partida, o que surgiriam no meio do rebanho? Lobos vorazes, que estavam esperando a sua saída para atacar o rebanho. Agora, de onde surgiriam os tais? Do meio da própria liderança, do meio da própria igreja. Timóteo deveria ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Lamentavelmente, há um movimento crescente nas igrejas de antipatia da palavra doutrina. Mas será que as pessoas têm realmente entendido o que é doutrina? Será que posso amar a Deus e desprezar a sua doutrina? Nós vamos ter um encontro na igreja. Vamos. Um encontro no sábado. Nós vamos falar sobre doutrina. Quem vem? Doutrina, pastor. Não podia falar assim de os novos movimentos do skate da vida? Não podia falar assim sobre namoro, como é que a gente faz para encontrar as meninas, né? Como é que a gente faz para identificar os cafajestes? Eu estou com uma palestra assim para trabalhar com vocês, garotas solteiras, viu? Como identificar cafajeste, porque está cheio de cafajeste aí, então as meninas precisam ter discernimento para identificar quem é quem, não é? Eu chamo de lobo, eu chamo de cafajeste. Não, vai ser sobre doutrina. Quem vem? Quem vem? O que será a doutrina, irmãos? Calvino disse:
Ninguém pode provar sequer o mais leve gosto da reta e sã doutrina, a não ser aquele que se haja feito discípulo das Escrituras. Não é possível não amar doutrina se amamos a Jesus, se amamos a Escritura. Doutrina, irmãos, é o sistema da verdade, sistema de verdades da verdade. É o ensino da vontade de Deus, isso é doutrina. Como é que a igreja conhece a verdade, a vontade de Deus? Através da doutrina, através das Escrituras inspiradas por Deus. Paulo faz uso aqui, referência doutrina, ao conteúdo das Escrituras. Isso é doutrina. É o conteúdo das Escrituras. O programa de Deus para nós é que sejamos parecidos com o seu Filho. Esse é o programa de Deus para nós. Nós somos chamados para imitação de Jesus. E como é que isso se dá? Como é que é possível a semelhança com Jesus? Aplicando a doutrina na vida. Não é possível cumprir o programa de Deus sem a doutrina, sem a verdade, sem o ensino da Escritura. Doutrina não é possível. Você quer se parecer com Jesus e cumprir o programa de Deus? Quero, pastor. Não é possível sem doutrina. Aplique a doutrina ao seu próprio coração, diz Paulo a Timóteo. Cuida de ti mesmo. Cuidado, não se ache mais do que você é. Não despreze a diligência, a vigilância. Cuidado. E não é assim. Não é assim que tem sido no decorrer do tempo, com a queda de homens e mulheres, quando eles baixam a guarda, quando eles acham que são suficientes, e então caem pesado. Aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Olha que conselho Paulo dá a Timóteo. Cuida de ti mesmo. Jesus ensinava a doutrina. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, nós ouvimos assim, encontramos o registro desse modo. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Em Marcos 11, 18, encontramos, e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Por que eles temiam a Jesus? Porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Pessoa e ensino estão interligados. O que Jesus era e o que ele dizia ser, o que ele ensinava, doutrina. Jesus a praticava. Capítulo 7 de João 16, encontramos, respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, Jesus estava chamando, convocando testemunhas para a averiguação de que ele vivia a doutrina do seu Pai. No capítulo 12 ainda de João 49 encontramos, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo, eu falo conforme o Pai me tem dito. Timóteo deveria cuidar da doutrina. Ele não era o construtor da doutrina, o autor da doutrina. Deus era o seu autor. A missão de Timóteo era proclamá-lo, isto é, proclamar Deus para quem? Para si mesmo e para os outros. Seja fiel à palavra de Deus quando você ensinar aos outros e a si mesmo, Timóteo. Veja que em Tito, capítulo 1, versículo 9, Paulo, dirigindo-se aos líderes da igreja, chamados de presbíteros, diz assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Está falando das qualificações demandadas do presbítero e do seu trabalho.
cuida de ti mesmo. Por quê, Timóteo? Por quê, Samuel? Porque vocês estão no processo de santificação e esses dois cuidados fazem parte do processo. A aplicação da doutrina no coração seu e o ensino da doutrina aos outros. Não se pode negligenciar nenhum dos dois processos, nenhum dos dois caminhos. Paulo dá ferramentas para o exercício constante dessa pregação para si. Ele vai chamar aqui, no versículo 12, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Depois 13, olha as ferramentas. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. A leitura aqui muito provavelmente diz respeito à doutrina, à pregação, à palavra. Exortação diz respeito à pregação para os outros, ao ensino, ao trabalho no qual Timóteo estava envolvido. As ferramentas são estas mesmas: pregação, aconselhamento, aplicação da doutrina na vida. O perigo é muito grande, irmãos, para aqueles que estão envolvidos na diligência de cuidar dos outros. O perigo de se esquecerem de si mesmos, de que eles também precisam de correção, de mudança, de edificação, de transformação na vida. Quando a pregação não é aplicada para si mesmo, quando os outros são confrontados com a palavra de Deus, menos o próprio coração de quem confronta, então está tal pessoa em sérios problemas. O apóstolo Paulo sabe disso, por isso ele finaliza assim o capítulo 4, falando sobre cuidados que Timóteo deveria ter consigo. Timóteo, na demanda de cuidar dos outros, não se esqueça de você mesmo. Mas veja que não tem conotação de egoísmo ou individualismo aqui. A conotação aqui é de cuidado. Quando você estiver cuidando dos outros, e há muitas ovelhas para você cuidar, quando você estiver envolvido nas atividades da igreja, Timóteo, não se esqueça que você precisa ter vida com Deus de oração, que você precisa do alimento da palavra no seu coração, que você precisa da meditação particular, você e Deus. E aplicando para a nossa realidade, sem esses elementos, irmãos, sem esses movimentos diligentes, nenhum de nós conseguirá realizar as tarefas que Deus nos deu de maneira que o glorifique. Nós vamos estar envolvidos numa série de coisas e no final das contas não haverá nada sólido, só vácuo. Você vai olhar para tudo que fez e vai dizer: não sobrou nada, não tem nada sólido aqui. É uma camada de gelatina. Quis ensinar aos outros, quis envolver os outros e esqueceu de que não é possível isto sem vida com Deus, pessoal. Como alguém vai aconselhar biblicamente, de maneira leal, outra pessoa, se essa mesma pessoa que quer aconselhar de maneira leal e genuína não vive a palavra? Não procura conhecer Deus na sua palavra? Como é possível? Não é. Vai falar de coisas que não sabe. Vai falar de coisas que não vive. Por isso, essa orientação, essa exortação é tão importante no término do capítulo 4. Quando Paulo fala de tempos difíceis, ele termina dizendo: Timóteo, eu falei tanta coisa importante. E tudo está alinhado com o exercício da piedade. Mas eu quero insistir com isso. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Viva o Evangelho. É assim que entendemos que você se salvará e salvará os teus ouvintes. Como é que é isso? Se a salvação é fruto da graça de Deus, como é que é isso? É verdade. A salvação é fruto da graça de Deus. E nós revelamos que somos salvos
pela perseverança no processo de santificação, que envolve a aplicação da doutrina para si e o ensino aos outros. Paulo está dizendo a Timóteo: esse é um sinal de que você é salvo. Se permanecerdes em minha palavra, disse Jesus, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanência na palavra. Não significa que você vai salvar a si mesmo no sentido de que você vai ser o seu próprio redentor. Significa que você vai perseverar na piedade, garantir que sua salvação, e vai mostrar que sua salvação já foi garantida pelo seu redentor. É sinal, é reflexo de algo que já foi realizado. Persevere, Timóteo, porque isso vai revelar que você ouve quem te chamou, te amou, te salvou. Irmãos queridos, nós também somos nesta noite advertidos, exortados para dar uma resposta nesses tempos difíceis. Quem de nós negaria que nós vivemos tempos difíceis? Devemos aplicar a doutrina. Preguemos o Evangelho para nós mesmos, para os outros. Isso é cuidar de si mesmo e da doutrina. Jesus deixou muito claro em sua oração sacerdotal, João 17,4: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isto é, ame a doutrina, considere-a em todas as suas ações. Como expressou nosso professor, reverendo Hermes, tem certa vez: recebemos a doutrina para conhecermos o autor da doutrina, e conhecendo, o adoramos, e adorando, mais o conhecemos. Deveras. Algumas conclusões e algumas perguntas para nós. Será que nós temos tentado responder a esses tempos difíceis com as ferramentas erradas, do jeito errado? Do jeito errado é o jeito que a Bíblia diz que não deve ser. Será que temos tentado alcançar os problemas propondo soluções de adequações com esse mundo? A aproximação das trevas? Perguntemo-nos uns aos outros, quais têm sido as lutas de cada um em relação à fidelidade à palavra de Deus? Isso poderia fazer parte mais das nossas conversas. Onde, meu irmão, você tem tido mais dificuldade em ser fiel a Deus? Qual a área? Conta para mim, a gente vai estar junto em oração. Esse tipo de pergunta provoca resposta, mudança de pensamento. Eu preciso pensar sobre isso. Quais as áreas da minha vida que eu tenho tido mais dificuldade de ser fiel a Deus? Quais são? Perguntemo-nos uns aos outros. Incentivemo-nos à leitura de bons livros que estimulam o crescimento nosso na fé. Procure ler mais coisas boas referências. Conversemos sobre o que nós temos lido ultimamente, como o que tem lido, como o que a gente tem lido tem sido aplicado na nossa vida. Qual foi o último bom livro que você já leu? Com quem você compartilhou? Exijamos da nossa vida a obediência da oração. Como é que nós temos desenvolvido a sistematicidade do tempo diário de oração? Como está esse assunto na sua vida? A oração trata-se de um mecanismo rotineiro, específico, de horas específicas no dia, como refeição, dormir, acordar? Ou a sua vida tem sido desafiada a esse mergulho de o tempo todo estar ligado com Deus em oração? Alguém está no trânsito, viu uma ambulância passar, que ocasião oportuna para orar, pedir, interceder.
Você não sabe o que vai ali, o que tem ali, é uma necessidade. Fale com Deus, você sabe quem é que pode atender? Entregue aquilo para Deus, essa causa para Deus. Pastor, mas eu não conheço. E daí? Algum necessitado está passando e você só vai atender se conhece? Quantas oportunidades nós temos de orar. Inquiramos sobre nossa vida de oração. Animemo-nos com esse estilo de vida de discípulo que aplica para os outros, abre as portas para receber, para instruir, para ensinar, que essa atmosfera discipuladora tome conta da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família, que as famílias sejam famílias discipuladoras. O que é uma família discipuladora? É uma família que instrui outros no Evangelho. Abre a sua casa para receber e ensinar outros. Quantas igrejas nasceram na casa de famílias discipuladoras? Quantas igrejas têm nascido assim? Gente que entendeu, que não está ali naquela cidade por acaso, que não mora naquele bairro ali por uma coincidência, está ali por um propósito, está ali naquela torre, naquele apartamento, naquele condomínio, porque tem uma razão. Está em missão. Faça da sua família uma família discipuladora. Pastor, eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço isso. Especialmente agora, nesse tempo pós-pandemia, não sei nem se é pós-pandemia que a gente está, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Chame o seu vizinho para participar das devocionais diárias de sua casa. Vamos ler a Bíblia, vou ler a Bíblia com ele, orar com ele, perguntar se tem algum pedido de oração, eu vou orar com ele. E depois eu sirvo uma tripa frita que ele nunca mais vai querer não voltar. Ou seja, eu penso como família. Pastor, eu convidei N vezes, mas não querem vir. Alguém vai vir. A escola, os amigos do seu filho, estilo de vida discipulador. Conversava com um amigo, há uns dias atrás, ele contava a sua experiência de quando foi morar nos Estados Unidos. E ele dizia que trabalhava em Nova York, mas morava no interior, então pegava um ônibus, descia na estação e ia caminhando. E ele dizia lá, ninguém anda, né? Ninguém, é tudo carro, né? Em Nova York, né? Ninguém fica na rua de graça assim, andando como a gente faz aqui, né? Ele dizendo para mim. E quando nós nos mudamos, ele conta, a vizinha, a primeira coisa que a gente recebeu em casa foi uma vizinha, uma família, veio até a nossa casa, acho que ela, se não me falha a memória, levou uma torta, alguma coisinha para eles comerem. Aí bateu na porta e disse, eu sou fulano de tal, eu moro aqui na casa em frente, e nós estamos vendo que vocês mudaram, nós gostaríamos de entrar. Nós podemos entrar? Sim, claro, entrar. Aí ela pergunta, quem é você, de onde você vem, o que você está fazendo aqui? Ele disse que foi quase uma investigação, né? Que é o jeito americano de ser, né? E ela ouviu a gente, perguntava, direto, no ponto, o que você está fazendo aqui? Onde é que você vai trabalhar? Como assim, cara? E terminou dizendo, o que vocês precisarem, podem contar conosco, nós moramos aqui, a que hora for. E ele disse que teve um incidente dentro de casa, o menino caiu uma pecinha de como é que chama aqueles de Lego no ouvido do garoto. Ele ficou desesperado à noite, não sabia nada para onde ir, para etc e tal. Ele lembrou da vizinha, foi bater lá mais de meia-noite. Ela já saiu com a chave do carro na mão, disse, para onde nós vamos? Só me diz para onde que eu te levo. Uau! Uau! Não, mas não precisa, no caminho você me explica, o que é? Para onde você quer que eu leve? Te levo agora, fico lá com você. Quem deveria ser assim, irmãos? Por natureza. Extracultura é um elemento cultural importante aí, por uma herança. Por um alicerce. A cultura está impregnada com a cultura judaico-cristã. Quem deveria ser essencialmente assim?
Nós, a igreja. Oportunidades. Então, irmãos, que essa atmosfera de disponibilidade, de oferta, de oferecimento, de entrega, de ocupação com o outro faça parte da nossa vida. Oremos mais uns pelos outros, mais pela liderança, oremos mais uns pelos outros. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos outros. Isto é, fazendo assim, você revelará que é salvo e será instrumento de testemunho para os que são salvos, que estão debaixo do seu cuidado. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça para respostas diretas e certas em tempos difíceis. Não esperemos absolutamente nada do mundo, nenhuma resposta de reconhecimento do mundo. O mundo não está interessado em reconhecer o esforço da igreja. O mundo está interessado em distorcer fatos, distorcer informações e anunciar a fim de ganhar ouvintes e leitores desatentos. Esse é o objetivo do mundo. Então, não esperemos absolutamente nenhuma resposta, nenhum feedback do mundo. Esperemos, aguardando a volta do casamento, a chegada do noivo para o casamento e vivendo o Evangelho. Passo a passo, irmãos. Passo a passo. Muitas vezes vamos ter que acelerar, mas é sempre um passo depois do outro. Passo a passo. Então, vamos fazer assim hoje, para encerrar. Você vai chegar em casa, já deveria estar fazendo isso agora e anotando, viu? Anotando, fazendo as suas anotações. Já deveria fazer isso agora. Vai chegar em casa, tomar um caderno, um bloco de notas, o que seja, e vai dizer assim: quais áreas da minha vida que eu preciso ser mais diligente? Vai escrever lá. É você e Deus. Não precisa mostrar nem para a esposa, para o esposo. Você e Deus. Vai pôr a data e vai dizer, vai perguntando: quais as áreas da minha vida que eu preciso aplicar a doutrina para mim mesmo? No que eu estou faltando no anúncio da doutrina aos outros? O que está me faltando? O que está faltando na minha família para a gente ser uma família discipuladora? E você vai colocar em oração essa semana isto. Deus vai lhe dar graça, elucidar a mente e certamente coisas lindas o Senhor fará no nosso meio, por nosso intermédio. Amém.